Espírita. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, e é sempre da minha parte muita gratidão a Deus e à doutrina espírita também. Porque a partir do momento assim que essa oportunidade de falar sobre questões da doutrina nos é dada, né? Nós somos assim os primeiros, nos é dada a nós palestrantes. Então nós somos assim os primeiros a termos o contato com aquele conhecimento, com aquela informação do tema, né? Então, é muita gratidão por essa oportunidade, muita mesmo. Que Chico Xavier, que nomeia a nossa casa de trabalho, né, que ele possa nos inspirar para que na noite de hoje a gente possa desenvolver esse tema da melhor maneira possível. Vamos lá. Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, por meio dos espíritos superiores, ele nos apresentou as chamadas leis divinas, que são aquelas que regem a dimensão do ser, né? A dimensão de cada um de nós. Se vocês estão acompanhando, quem de vocês estiver acompanhando assim, as palestras dos domingos e das terças, como o Júnior já explicou, essa aqui era para ter sido na terça passada, vai perceber que cada uma dessas leis está sendo alvo de uma palestra, né? E quem assim não perder nenhuma palestra, até meados de fevereiro mais ou menos, vai ter feito uma espécie de um curso, um estudo, né, dessas 10 leis morais. É óbvio que em 40 ou 45 minutos não dá para a gente explorá-las profundamente, mas dá sim para a gente passar uma boa noção do que elas significam, né, das mensagens que elas nos trazem. Então, a lei que nós vamos tratar hoje é a quinta lei, né? Já foram abordadas a introdução dessas leis e as leis de adoração, a lei do trabalho, a de reprodução e a de conservação, que foi a de domingo passado que o Zé Luiz abordou, né? E está lá no YouTube, a palestra gravada. Também quem não teve a oportunidade de acompanhar, pode voltar lá no YouTube e tentar recuperar o que tiver sido postado lá. Então, hoje, como o Júnior já falou, nós vamos falar da lei de destruição. Eu não sei vocês, queridos amigos de Ideal Espírita, mas eu, quando ouvi falar pela primeira vez dessa lei, isso ocorreu há algum tempo, eu fiquei assim um pouco assustada, né? Assustada com o termo destruição. Aí eu pensei assim, nossa, mas existe uma lei divina, que é de destruição? Como assim? E eu fiquei pensando assim, esse meu assustar hoje, eu sei, ele se deu pelo meu entendimento equivocado do termo destruição neste contexto. Até porque todos nós estamos assim acostumados com o significado dessa palavra lá no dicionário, não é isso? Se a gente for lá no dicionário e procurar lá o que é destruição, vai estar lá. Aniquilamento, eliminação, extermínio, morte, né? E por aí vai. Então, é uma coisa assim forte e com um sentido assim negativo para a gente. Mas, na lei de destruição, que está no Livro dos Espíritos, que é um dos 5 livros que formam o Pentateuco, né, que é a base da nossa doutrina espírita, esse termo, ele diz respeito muito mais à transformação. Há um processo natural de renascimento e regeneração da matéria que se faz assim necessário para o equilíbrio do mundo. Então, o sentido neste contexto não é negativo, não é aquele sentido assim assustador, né? Que só um pouquinho, gente, que deu aqui. Ah, tá, foi um probleminha aqui no meu computador. No Livro dos Espíritos, essa lei, a lei de destruição, ela está explicada em 37 questões. Vai da questão 728 à questão 765. Todas elas, assim, muito bem formuladas por Kardec, a espiritualidade superior, né? Todo o Livro do Espírito, né, a gente sabe, tem uma noção que são questões que Kardec perguntou à espiritualidade superior. E Kardec, eu sempre digo que ele daria um excelente jornalista, porque ele perguntou para os espíritos exatamente o que um bom jornalista, assim, um bom indagador, perguntaria, né? Ele foi muito intuído em todas as questões e, principalmente, ele usou de toda a sua técnica científica. Então, é maravilhoso como a coisa foi construída.
O tema lá está dividido em destruição necessária e destruição abusiva, esse é um subtema, flagelos destruidores, guerras, assassinato, crueldade, duelo e pena de morte. Então, são 7 subtemas, né? O tempo, infelizmente, não nos permitirá passar uma a uma das 57 questões, mas nos comprometemos a abordar as principais de cada um desses subtemas. Logo de início, Kardec pergunta se a destruição é uma lei natural. E os espíritos respondem afirmativamente. Queridos, só um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá só o retorno? Está ouvindo bem? Ô, Beth, teu microfone ele tá batendo, parece que ele fica batendo em alguma coisa assim. Tá. Então, é esse próprio batido dele que eu acho que eu estava escutando. Um chiado. Eu vou segurar aqui um pouquinho ele. Isso. Então, os espíritos respondem afirmativamente, sim, é uma lei natural. A lei de destruição é uma lei natural. Eles esclarecem que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, é que chamamos destruição, não é mais que transformação, como já colocamos, né? Cujo objetivo é a renovação e o que mais? O melhoramento de nós, seres vivos. Como existia um homem novo, né? Se não for destruído o homem velho? Essa é uma grande questão, né? Não tem como, não é mesmo? Não tem como. Só que nesse processo de destruição, o homem velho, ele não foi exatamente morto. O homem novo que passa a existir com a evolução, não é assim a aniquilação do homem velho, mas é a etapa seguinte, né? Melhorada deste, entenderam? Isso a gente está falando assim em termos morais. Mas na forma física, ocorre também a evolução, né? Vocês querem ver um exemplo disso? Assim, o cóccix, aquele osso que a gente tem no final da nossa coluna vertebral, ele é um vestígio de que os nossos antepassados tiveram uma cauda, né? Um rabo, um rabinho. Hoje não é mais necessário isso, né? Não é mais necessário. Assim, no início da gestação, se observar, o embrião humano, ele se parece muito com embriões de outras espécies de vertebrados, inclusive com a presença dessa cauda. Mas nos embriões humanos, no processo evolutivo pelo qual já passaram, a cauda é programada para morrer algumas semanas depois, assim, do seu surgimento. Então, vamos agora passar para a segunda questão. Na segunda questão sobre o tema, Kardec pergunta assim: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E aí os espíritos explicam que nós, criaturas, né, nós seres humanos, nós somos instrumentos de Deus, né, instrumentos dos quais Deus se serve para atingir os seus objetivos. E aí eles dão um exemplo bem forte disso, bem forte mesmo, que é o canibalismo, né? Que é o ato praticado por alguns animais que consiste em se alimentar do outro da mesma espécie. E eles explicam que nesse processo, né, são alcançados 2 objetivos: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva na reprodução de uma espécie animal, e a melhor utilização dos restos do corpo, que nesse caso servem de alimento para o outro animal. Vejam só, o canibalismo. Uma vez visitando a África do Sul, em uma reserva ecológica grande, né, onde ocorreu assim os safaris, eu vi alguns leões devorando os restos de um outro. E eu confesso para vocês, aquilo me embrulhou o estômago, assim, sabe? Não deixa de ser assim, uma cena muito assustadora e um tanto quanto agressiva. Mas nós, queridos irmãos, nós seres humanos, nós já fomos canibais, né? Nós já fomos, mas nós não somos mais. Embora tenha algumas pessoas que digam assim que nós não evoluímos, que a humanidade não evoluiu nada, que as pessoas ainda são muito perversas, né? Não tem muita gente assim que se queixa disso? Pois é. Só que nós evoluímos, sim, né? As pessoas normalmente se queixam porque elas ficam muito focadas nas questões negativas, né? É claro que nós evoluímos, nós somos lentos, isso é fato no nosso processo evolutivo, mas nós evoluímos. Os registros históricos de práticas canibais, né, aqui no Brasil, por exemplo, eles são entre as primeiras tribos que habitaram o país, que foram os tupinambás. E nas histórias gerais, os canibais mais conhecidos, eles são os astecas, que eles sacrificavam e comiam os guerreiros prisioneiros de guerra, né? Uma tribo estava brigando com a outra,
Então, a tribo comia os guerreiros mortos, né, da tribo quem ela estava ali rivalizando, né? Eu trouxe esses exemplos, assim, meio agressivos, só para a gente perceber como nós já fomos diferentes do que nós somos hoje, né? Para nós constatarmos que nós evoluímos, sim. Mas mesmo sendo uma explicação da espiritualidade assim superior, parece meio assustador falar assim que o canibalismo pode atender a objetivos divinos, não parece? Para mim parece. E por que nos parece assim? Porque a nossa visão, queridos irmãos, ela é puramente materialista, né? A gente se apega ainda muito à matéria, à questão física, né? E aí os espíritos vêm e nos lembram que somente o corpo é destruído nesse processo, porque ele é apenas o acessório. Vejam bem, eles deixam bem claro, o corpo é apenas o acessório e não a parte essencial. O princípio inteligente que é a parte essencial. E esse é indestrutível, né? E ele se elabora nas diferentes metamorfoses que ele sofre. Aí a questão seguinte, né, vem a perspicácia de Kardec. Olha o que ele pergunta. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca com meios de preservação e conservação? Vejam bem que existe uma lei de conservação, que foi a lei explicada, né, pelo Zé Luiz na última palestra, né? Então, Kardec questionou isso, né? Tá, então a regeneração, a destruição é necessária. E por quê, né? Porque a natureza nos cerca com meios de preservação e conservação. E eles, os espíritos, respondem que isso ocorre porque para que a destruição não ocorra antes do tempo certo. Ou seja, toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente, que é a nossa parte imperecível, que não morre nunca. É por isso que Deus, queridos irmãos, ele deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Todos nós temos o nosso momento de chegada e de partida aqui da Terra, né? O tempo certo para executarmos o que nos propomos a fazer aqui, né? Lá, né? Antes, lá do outro lado, lá no plano espiritual, antes de virmos para cá, antes de nascermos aqui, né? No sentido, é claro, da nossa evolução. Eu pensei assim numa analogia, sabe, para isso ficar mais claro, embora eu acho que já esteja bastante claro. Eu pensei assim, é como se vestíssemos uma roupa, fazendo uma analogia com a nossa rotina profissional, né? Nós acordamos todos os dias, nós nos arrumamos para ir trabalhar, não é isso? Então, esse seria o nosso nascer na Terra. Colocamos uma roupa adequada para irmos trabalhar. E passamos aquelas 8 horas do trabalho, lá, 10, 12, né? Dependendo do horário que a pessoa trabalha. Essa seria a nossa existência aqui na Terra. E quando nós retornamos do trabalho para casa, nós retiramos essa roupa, né? Normalmente nós vamos tomar banho, trocamos de roupa, tiramos essa roupa. Esse seria o nosso desencarne, né? Porque ela está suja ou porque ela não é mais adequada ou, né? Porque ela não é mais necessária para ficarmos em casa. Então, essa seria mais ou menos uma analogia que eu me propus a compartilhar com vocês do processo nosso, da nossa existência. É importante ressaltar, porém, que essa indumentária física, né, o nosso corpo físico, ele deve ser tratado com muito amor e com muito carinho, né? E respeito, amor, carinho e respeito, porque ele é um presente de Deus para nós. Isso foi muito, quem assistiu a palestra do Zé Luiz, ele frisou muito isso na palestra de domingo, né? Porque ele é necessário para a nossa existência aqui. E é até uma questão de gratidão assim a Deus nós cuidarmos bem do nosso equipamento físico, né? Mas tem um momento que esse corpo não mais será necessário. Ele não terá mais condições de contribuir para o nosso processo evolutivo. E aí chegou o fim da nossa jornada aqui, né? E do nosso retorno para casa. Porque sabemos que o plano espiritual é que é a nossa verdadeira casa, né? E aí, uma das questões mais importantes dessa série de perguntas, desse primeiro subitem, é por que nós, seres humanos, temos um horror instintivo que nos faz temer a morte. Não é isso?
A maioria de nós tem esse temor, né? Os seres mais evoluídos, os irmãos mais evoluídos podem até não ter, né? Mas a maioria, eu me enquadro, né? Me encaixo nessa, tem. E os espíritos enfatizam que o homem deve prolongar sua vida. Antes de irem direto à resposta, eles dão uma boa contextualizada. Eles enfatizam que o homem deve procurar prolongar sua vida, seu tempo, né, na matéria, para cumprir sua tarefa. É o que já colocamos. Esse prolongar sua vida passa pelo cuidado correto com o corpo físico, fornecer-lhes as horas de sono necessárias, a alimentação adequada, a atividade física necessária, né? Porque nós nascemos para estar em movimento, nós não nascemos para ficar parados. A atividade intelectual necessária, a atividade mental, nós nascemos também para produzir intelectualmente. Enfim, as medidas necessárias para que esse corpo cumpra o papel dele, né? E que foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, para que o corpo cumpra o papel dele. Esse instinto, queridos, ele nos sustenta nas nossas provas, né? Sem ele, nós nos deixaríamos levar pelo desânimo, né? Sem ele, nós ficaríamos bem desanimados, teríamos até vontade de antecipar nossa partida deste mundo. Então, esse instinto de conservação tem um papel fundamental na nossa existência. Mas aí, e esse temor da morte, né? Foi isso que Kardec perguntou para ele. E esse temor, por que ele acontece? Os espíritos nos respondem que esse temor da morte é a voz secreta da nossa consciência que é despertada por uma sensação de que ainda podemos fazer alguma coisa pelo nosso adiantamento. Isso é bom? É bom em alguns aspectos, em outros não. Vamos entender. Vocês me desculpem aí que aqui na rua de casa tem muito cachorro. Vocês já presenciaram ou já ouviram falar de pessoas que desencarnam super tranquilas? Até se despedem, consolam seus familiares, dizendo que é chegada a hora, que tem que partir. Né? Pessoas que têm assim, muita resignação e serenidade na hora da partida. Vocês já ouviram falar? Às vezes a gente vê isso em filme, né? Mas tem gente que já pode ter presenciado um desencarne assim, tranquilo. Como também tem aquele desencarne de pessoas assim desesperadas, que estão indo, mas se agarram à matéria, né? Imploram para os médicos, às vezes para a família, não me deixe morrer, por favor. O que às vezes aumenta muito a dor dos familiares, né? Porque nesses momentos, às vezes, nada mais é possível de fazer, né? Nem os médicos mesmo podem fazer algo, né? Porque é realmente chegada a hora que a gente já veio falando, né? Então, o que difere de uma situação para outra? O que difere de um irmão para o outro? O que difere, queridos, é os estados de espírito desses dois irmãos. As primeiras pessoas, as tranquilas, não bate nelas o desespero de chegar na hora da partida e elas não estarem assim, como a gente pode dizer, com as suas malas prontas. Com as suas malas prontas. Mas que malas são essas, Beth? Vocês podem aí me perguntar. São as malas morais, né? Elas estão com as malas, essas pessoas em quem não bate o desespero, elas estão com as suas malas morais prontas, elas estão com o sentimento de missão cumprida, né? E as outras não. As outras elas percebem, né? Percebe, é chegada a hora, é hora de ir, eu estou indo, eu poderia ter feito aquilo, eu não deveria ter feito aquela outra coisa, eu preciso fazer as pazes com meu pai, eu preciso pedir perdão para o meu amigo, eu ainda não orientei suficientemente meu filho, e aí fica aquela agonia, aquela angústia toda, né, no íntimo delas. Então, o que difere de um comportamento para o outro é exatamente a dedicação que um e outro irmão tiveram, né, durante a sua existência, no sentido da busca da sua evolução moral, né? De viver de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, de se esforçar, pelo menos, para isso. O que tem a alma serena, né, se esforçou para fazer o que foi possível para a sua melhora aqui na Terra. O segundo provavelmente perdeu muito tempo, ficou muito tempo fazendo nada ou enterrado em alguma mágoa. Isso é muito importante. Às vezes a gente perde tempo enorme da nossa existência emperrado numa mágoa,
sabe? Em algum desentendimento, em algum conflito, e aí a gente não anda para frente, a gente não evolui, né? O que sabe que poderia ter evoluído, que poderia ter avançado. E aí fica muito agarrado à matéria para ter ainda, né? Para tentar ainda conseguir fazer alguma coisa. Então, por isso, queridos irmãos, é fundamental que não desperdicemos nosso tempo aqui, que busquemos nossa melhora moral diariamente, que tenhamos certo entendimento, a consciência de que a vida terrena, os valores terrenos, eles não são os mais importantes, né? Que nós não devemos priorizar a matéria em detrimento do espírito. Para quê? Para quando chegar, né, a nossa hora, estarmos com as nossas malas morais prontas dentro do que foi possível arrumá-las, ok? Nessa sequência de perguntas desse capítulo, é dado uma atenção especial para a questão dos animais. Os espíritos, eles enfatizam que o homem, com relação aos animais, ele não tem direito ilimitado de destruição sobre os animais, como muitos pensam que tem. Esse direito, ele é regido pela necessidade de prover sua alimentação e segurança, e deu, e parou aí, né? Os espíritos ressaltam que o abuso nunca foi um direito. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Eles dizem isso assim com todas as letras, né? Os animais irracionais, eles destroem apenas de acordo com as suas necessidades. Mas o homem que tem raciocínio, que tem o livre-arbítrio, ele muitas vezes destrói sem necessidade, né? E quem faz isso vai prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque cedeu aos maus instintos. Então, essa parte aborda a questão abusiva, a destruição abusiva, né? A destruição que vai além da necessidade. E assim encerramos o primeiro item, que é a destruição necessária e destruição abusiva. Sobre o item seguinte, que são flagelos destruidores, é importante entendermos qual o objetivo deles existirem. Para que os flagelos existem? E essa é a primeira pergunta de Kardec aos espíritos, né? E é um bom momento para a gente estar abordando esse assunto, né? Todos sabemos por quê. Então, a resposta deles, dos espíritos, é a seguinte: os flagelos existem para fazer a humanidade progredir, né? Mais depressa. Progredir mais depressa, né? Vamos entender isso. Nosso Pai amoroso, Deus, que nos criou, ele nos disponibiliza todos os dias, queridos irmãos, meios para que cada um de nós, né, consigamos progredir pelo conhecimento do bem e do mal, né? Ninguém pode dizer, mas eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é o mal. Não tem como mais, né? Depois de mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui em pessoa e trouxe toda a sua mensagem de amor, né? De prática do bem. Mas o que acontece? A humanidade pouco aproveita esses meios, né? Porque ainda, na maioria, deixa que o orgulho e o egoísmo predominem. Essas duas chagas da humanidade, né? Dois cânceres morais. Então, aí vem os flagelos, como a pandemia que estamos vivendo, por exemplo, né? Que não é a primeira pela qual a humanidade passa. E nos mostra o que a pandemia, o que os flagelos nos fazem. Eles nos mostram como somos vulneráveis, né? Nos mostra como temos que nos humildar, que reconhecer essa vulnerabilidade, né? Superar nossa arrogância por meio da humildade. A destruição, então, queridos irmãos, ela é necessária para a regeneração moral da humanidade. Os espíritos enfatizam isso. Eles dizem que os flagelos, eles dizem respeito a um adiantamento do progresso, né? A que o espírito, de algum modo, que o espírito, de algum modo, irá buscar o estado de regeneração moral quando submetido a um flagelo. Porque nós temos dentro de nós a inteligência emocional, né? Então, quando nós descobrimos, quando nós nos conscientizamos que estamos equivocados na forma de ser, de agir, de pensar, nós buscamos a regeneração moral. Então, podemos considerá-los castigos por conta do nosso pouco adiantamento moral, né? Mas, na verdade,
Os flagelos são leis educativas. Todos nós, queridos, todos nós, inclusive os irmãos que desencarnaram, nós não seremos os mesmos depois dessa pandemia. Temos a obrigação de aproveitar esse momento para as nossas reflexões mais profundas, né? Para não perdermos o aprendizado, né? O aprendizado que essa pandemia tem aí para nos mostrar. E ela só se tornou necessária, né? Devido ao nosso baixo nível evolutivo ainda. Deus nos dá o tempo todo, como já falamos, a oportunidade de aprendermos pelo amor, mas ignoramos ou recusamos. Então vem a irmã dor, daí aprendemos ou aprendemos. Isso é castigo? É Deus que é perverso, malvado e resolveu nos castigar porque nós não quisemos ser bons? Não. Não mesmo, meus queridos, de forma alguma. Nosso Pai é amor. Nosso Pai é perdão, ele não é castigo, né? Infelizmente, isso ainda é, né? Ainda é a nossa opção. Isso ainda resulta da nossa baixa vibração. É a nossa baixa vibração que atrai esses flagelos. Se nós vibrássemos amor, esse e outros vírus que espalham doenças pela Terra, eles não sobreviveriam nela. Eles nem conseguiriam se aproximar dela, de nós. É a lei da atração, né? E o vírus que hoje vimos aqui, né, dominando a Terra, ele na realidade foi constituído aqui mesmo, por tanta energia negativa que ainda existe aqui na Terra, né? E a gente sabe que a energia que predomina no nosso planeta é a soma das nossas energias individuais. Então, os espíritos esclarecem ainda que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência divina. E neles ocorre também a multiplicação dos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Nós estamos vendo ao longo dessa pandemia inúmeros exemplos disso, não é mesmo? No início da pandemia, março, abril, maio, junho do ano passado, nós vimos vários exemplos disso, né? Eram pessoas cantando na varanda, pessoas telefonando umas para as outras, para se oferecer para ajudar, né? Se cotizando para a compra de cestas básicas, fazendo máscaras para doar, não é isso? A gente viu muito disso. Muita gente se reunindo em grupos de orações, nós mesmos, né? Aqui temos o grupo, né? Que tem se reunido diariamente para as vibrações. Então, os flagelos, eles trazem também isso, eles buscam lá no nosso interior, eles ressuscitam na nossa alma os nossos bons sentimentos. Eles acordam aqueles sentimentos que estão dormindo lá dentro da gente, às vezes. Aí tudo isso vem à tona e se somam essas várias demonstrações de sentimentos bons e a vibração da Terra muda, né? Essa é a coisa positiva do flagelo. O ideal, queridos irmãos, é que não precisasse existir, que os flagelos não precisassem existir, né? Não precisassem existir calamidades para que o nosso amor ao próximo viesse à tona, né? O ideal é que isso fosse uma condição assim natural, uma condição cotidiana nossa, né? Ainda não é, mas um dia será. Um dia será com certeza. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia ser bom e externar constantemente o amor ao próximo vai ser uma coisa assim naturalíssima, que já é para muitos, né? Muitos desse grupo, muitos da doutrina espírita, muitos que professam outras religiões, já é para muitos. Os espíritos nos dizem que os sofrimentos de que o homem tanto se queixa, né? E aí eles lembram que a gente gosta muito de se queixar, a gente gosta muito de reclamar, né? Nada são diante da eternidade, né? Significando o ensino que servirá para o futuro. Eles nos dizem isso sobre o estado emocional que toma conta da gente nesses momentos de flagelos, de calamidades. Eles nos lembram que a vida do corpo pouca coisa é, pois os espíritos pré-existem e sobrevivem a tudo, né? Formando o mundo real. Os corpos, para eles, segundo eles, são meras vestimentas, né? Com que nós aparecemos no mundo.
Isso tudo é colocado, mas permanece tudo que já falamos sobre a importância de cuidarmos bem desse instrumento, equipamento físico, que são os nossos corpos, né? Que são presentes de Deus. Outro assunto que é abordado na lei de destruição, né, além dos flagelos, são as guerras, né? Como listamos no início da nossa conversa. Os espíritos nos dizem que o que leva a humanidade às guerras é a predominância ainda da natureza selvagem sobre a natureza espiritual. E também o se voltar, né, da humanidade para a satisfação das suas paixões baixas, né? O apego ainda da humanidade ao materialismo. Mas eles reforçam que a guerra desaparecerá da Terra um dia. E quando? Quando isso vai acontecer? Quando os homens, quando a humanidade compreender a justiça e praticar a lei de Deus. Então, nesse momento, todos os povos serão irmãos, né? Viverão em fraternidade. Olhem que coisa mais linda, não é? Se já tivesse um pouquinho disso entre os povos que habitam a Terra, talvez a gente não tivesse, não estivéssemos com tanta dificuldade para essa questão da vacinação ocorrer logo, né, de uma forma mais acelerada a nível mundial, né? Mas, enfim, estamos no processo, isso que é o importante. Então, na sequência das questões, o assunto é o assassinato. E aí o Kardec indaga na questão 746 se ele, o assassinato, é um crime aos olhos de Deus. Pergunta diretamente. E os espíritos, eles respondem que sim, é um grande crime. E o mal de quem tira a vida de quem está, né, o mal de quem tira a vida, de quem comete esse crime, é cortar a vida da outra pessoa, que poderia ser uma vida de expiação ou de missão, que, como já colocamos, é um presente dado por Deus, a nossa existência aqui. E a pessoa que vai, comete um assassinato, ela corta essa vida, né? Então, aí está o mal. Deus nos dá a existência como presente para expiarmos nossos equívocos, avançarmos no nosso crescimento moral. Só Ele, queridos irmãos, só Ele pode definir quando é o momento de regressarmos para casa, ou seja, de cessar a nossa existência. Nenhum homem tem o direito de tirar a vida do outro ou a sua própria. Quem faz isso cria uma desarmonia tamanha no universo que um dia vai ter que reharmonizar, né? Vai ter que responder por isso, vai ter que arrumar o que bagunçou. E aí, né, voltamos a insistir, não é Deus que vai castigá-lo. O universo todo é harmonia. E se a pessoa vai lá e cria uma desarmonia, em algum momento ela vai ter que reharmonizar. Essa é a lei. Falando sobre a crueldade, que é o próximo item, né, próximo subitem dessa lei, da lei de destruição, Kardec questiona se é possível ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição. E eles, os espíritos, eles explicam que a crueldade é o que há de pior no instinto de destruição. A destruição, ela pode, algumas vezes, ser uma necessidade, como colocamos lá no início, mas a crueldade nunca o é, né? Ela sempre resulta de uma natureza má, que é uma característica dos povos nos quais a matéria ainda prepondera sobre o espírito, né? É que nesses povos as pessoas se abandonam aos instintos bárbaros, né? E como não têm outras necessidades além da vida corporal, elas pensam somente em sua conservação pessoal, né? Vejam como aí o egoísmo ainda é predominante, né? Elas só pensam nelas mesmas, e isso as torna geralmente cruéis. E esses povos, considerados ainda imperfeitos, né? Normalmente, eles estão sob domínio de espíritos igualmente imperfeitos. A lei da atração, que já é a lei da atração que já falamos, né? Que rege o universo. Eles são imperfeitos, eles ainda permitem que o mal predomine neles e, dessa forma, eles atraem espíritos que vibram na mesma energia que eles, que fica incentivando, né? Para que eles façam mais ainda crueldades, mais maldades. No universo, queridos irmãos, tudo é energia. E as energias que se atraem são as que vibram na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, vamos tratar de vibrar em sintonia, em frequência elevada, né?
Eles ressaltam, os espíritos, que mesmo esses povos ainda considerados bárbaros, não há neles a ausência do senso moral, porque esse senso existe como princípio em todos nós. O Deus que criou um ser como Jesus, por exemplo, colocou esse senso moral dentro desse ser. E ele colocou dentro de cada um de nós quando nos criou também. Mesmo esses irmãozinhos que ainda estão bem atrasados no processo evolutivo, que ainda são considerados povos bárbaros, né? Até porque, meus queridos, se não fosse assim, Deus não seria justo, não é isso? Se ele criasse um filho dele e colocasse lá, né, as melhores condições, os melhores sentimentos, e no outro não, ele não seria justo. E nós sabemos que o nosso Pai é plena justiça. Então, o que ocorre é que em uns esse sentimento ele está ainda adormecido, mas está lá. E em outro ele está em desenvolvimento, ele está se manifestando, né? Todas as situações de atraso moral, elas são passageiras, a humanidade progride. Como nós já falamos há pouco, vamos repetir, um dia todos nós seremos anjos. O penúltimo assunto abordado nesta lei é o duelo, né? E os espíritos deixam claro que ele é sempre considerado um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Falamos há pouco. E eles afirmam algo que nós podemos constatar nos dias de hoje. Eles dizem que à medida que a civilização se adiante e se moralize, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo, né, quanto os combates que se consideraram antigamente como juízo de Deus. E nos dias de hoje, a gente vê que o duelo é uma prática abolida, né, na nossa sociedade, ou seja, nós evoluímos um tantinho. Eles nos lembram, os espíritos, que o ponto de honra que era usado antigamente para justificar a prática do tal do duelo, né, tinha como base o orgulho e a vaidade, que são, né, como já falamos também, as duas maiores chagas da humanidade, né, são os cânceres morais da humanidade. Bem, por último, a lei de destruição trata da pena de morte. O número de países, amados, que contam com a pena de morte, ele tem reduzido nos últimos anos, né? Nós fizemos uma pesquisa sobre isso. Mas ainda existem mais de 50 países que mantêm a pena de morte na sua Constituição, na sua lei, né? Eu fiquei assim eu achava que era um número bem menor. Em 2019, houve pelo menos 657 execuções em 20 países, né? Execuções de pena de morte. Mas esse número, que ainda é muito alto, ele apresentou uma redução de 5% em relação ao ano anterior, que foi 2018. Eu tentei achar os dados de 2020, mas como o ano recém terminou, a gente não tem essa informação. Então, ainda existe pena de morte aí. Nessa parte, a humanidade ainda precisa evoluir. Na primeira pergunta sobre este tema, Kardec indaga se a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. E aí os espíritos respondem que sim, e que esse desaparecimento ele vai marcar um grande processo de progresso da humanidade, um grande avanço da humanidade. Eles esclarecem que quando os homens estiverem mais esclarecidos, né, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos próprios homens. Eles explicam que quando o homem aplica a pena de morte em nome de Deus, na verdade, ele está tentando tomar o lugar do próprio Deus, né? De Deus, né? O lugar da distribuição da justiça. Então, os que agem assim, eles estão longe de compreender o que é Deus. E eles terão que expiar esses assassinatos. Há uma nota de Kardec muito importante na abordagem desse tema, na qual ele diz o seguinte, ele diz que o progresso social deixa, sem dúvida, ainda muito a desejar. Essa nota ele escreveu em 1857, né, quando o livro foi escrito, o Livro dos Espíritos, mas é muito atual. Hoje, né, o progresso social continua deixando a desejar. Então, ele ressalta que seria injusto, né, que mesmo deixando a desejar, seria injusto que nós não reconhecêssemos algum progresso nas restrições feitas à pena de morte, né, entre os povos mais avançados. Então, houve algum progresso nas restrições feitas à pena de morte e também quanto à natureza dos crimes aos quais
se limita à sua aplicação. Então, esse é um certo avanço, embora nós, humanidade, ainda mantenhamos esse costume, né? No nosso país, no Brasil, ela não existe. Então, queridos amigos, aí nós finalizamos a abordagem de todos os pontos feitos na lei da destruição. E aí eu gostaria de fechar essa palestra lembrando o que está na questão 763 do Livro dos Espíritos. Lá está assim: as leis divinas, elas são as únicas eternas. As leis humanas, elas mudam com o progresso, né? E ainda mudarão muito, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Ou seja, que ambas sejam uma só, né? E conforme esse progresso for atingindo a Terra, menos frequente será a lei de destruição, né? Nos colocam isso os espíritos. Então, era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. E que Deus, nosso Pai amado, que nos criou, né, que sabe os nossos limites, sabe como nós caminhamos devagarzinho, possa nos ajudar no fortalecimento dos nossos propósitos de melhora, hoje e sempre. Obrigada.